pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu os salte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que vos salte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando-lhe água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fica o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Feche seus olhos, mantém sua vida aberta. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, graças te dou pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu perdão e pela oportunidade de estar aqui ministrando a tua palavra. Preciso do teu poder, Deus. Preciso da ação do teu Espírito, para que vidas sejam impactadas, pessoas sejam transformadas, a igreja do Senhor seja edificada para a glória do teu santo nome. Ajude-me nessa hora, ajude a tua igreja a entender a tua palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique aberto, por favor. Povo de Deus, quando falamos de convicção, falamos de identidade. Identidades são características, aquilo que é inerente a uma pessoa. São atributos pertencentes a uma pessoa, a uma coisa, a um grupo. E se nós temos uma identidade como cristãos, nós fazemos parte de um grupo, fazemos parte de um povo, fazemos parte daquilo que Jesus Cristo pagou um outro preço, que é a sua igreja. E a igreja precisa andar com uma convicção. E através desse texto eu quero tratar com você uma convicção que precisamos ter. Seja qualquer faixa etária que nós viemos ter e pertencemos à igreja de Cristo, precisamos ter essa convicção. Não é uma convicção pertencente a uma pessoa que já tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Não é uma convicção pertencente a um processo maior e elevado de maturidade, mas é uma convicção que precisa ter desde o momento que eu decidi andar e caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar nessa convicção, eu preciso falar de algumas verdades sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui Jesus Cristo diante de Pôncio Pilatos, diante do governador, diante de um homem que foi incumbido pelo imperador romano para estabelecer, analisar, estar dentro ali daquela região da Palestina, para governar e trazer alguns princípios do Império Romano sobre aquela região. E esse governador que tinha a autoridade de trazer julgamento, de trazer o indulto, de trazer graça, a libertação sobre os presos, é levado diante dele um preso específico, uma pessoa específica. Uma pessoa foi levada diante dele para ser julgada, mas essa pessoa não era qualquer pessoa. Essa pessoa não era simplesmente mais um novo preso, ou mais um novo julgamento qualquer. Era uma pessoa diferente. E esse Jesus diante de Pilatos é aquele que a Sagrada Escritura chama de Verbo de Deus. O antes de tudo. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 1 a seguinte, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Parece até uma incógnita,
criada. A lógica, o sentido, é a manutenção, é a sustentação de todas as coisas criadas. E esse Logos estava diante de Pôncio Pilatos, o Verbo de Deus, aquele que a Bíblia diz que era o Verbo, estava junto com Deus e era Deus, por comungar da mesma natureza, da mesma existência, do mesmo poder, da mesma glória divina. Era esse que estava diante de Pôncio Pilatos. Não era qualquer um. Aquele que Pôncio Pilatos, aquele que Pilatos iria julgar, não era qualquer um. Era o Deus. Aquele que estava diante de Pôncio Pilatos é aquele que a Sagrada Escritura diz que é o Verbo que se fez carne. E a palavra diz que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquele que estava diante de Pilatos é aquele que a Bíblia diz que encarnou. A palavra encarnou significa tabernáculo. Aquele que estava diante de Pôncio Pilatos é o tabernáculo da graça e da verdade. Era aquele que armou uma tenda diante dos homens. A palavra tabernáculo significa que ele armou uma tenda, armou um tabernáculo diante dos homens, armou um tabernáculo para a manifestação de mais uma religiosidade judaica, armou um tabernáculo para mais uma manifestação de um povo hipócrita, indiferente à glória de Deus. Não, armou o tabernáculo para manifestar a graça e a verdade de Deus diante dos homens. Aquele que estava diante de Pôncio Pilatos é aquele que a Sagrada Escritura diz que é a manifestação, é o tabernáculo, é a casa de Deus viva, ambulante entre os homens para a manifestação da graça e da verdade de Deus. Se alguém precisava de graça, tinha que ir ao tabernáculo chamado Jesus. Se alguém precisava de verdade, tinha que ir até o tabernáculo chamado Jesus. Se alguém precisava de amor, precisava ir até o tabernáculo chamado Jesus. E aonde que Jesus está tabernaculando hoje para que você possa vir até Ele? Em mim e você, irmão. O tabernáculo de Jesus hoje é a sua igreja. A Bíblia diz que ele armou uma tenda, ele tabernaculou porque a tenda ali é uma referência, o tabernáculo é uma referência ao seu próprio corpo. O templo para culto, para relacionamento, para acesso a Deus, era o próprio corpo de Jesus Cristo. Estava ali Jesus agora encarnado, manifestado ali. Só que hoje Jesus está assunto aos céus, o Espírito dele está habitando aonde? Armou a tenda aonde? Na igreja, em mim e você. E se a pessoa tinha que ir até o tabernáculo de Jesus para receber graça, para receber cura, para receber um milagre, para receber transformação, o mundo precisa hoje vir até a igreja para receber essas coisas, porque Jesus está manifestando a tua graça e a sua verdade em meio ao povo dele, a sua igreja. Você não é qualquer um. Aquele que estava diante de Pôncio Pilatos está hoje diante da sua igreja. E se ele estava diante de Pôncio Pilatos, permitindo ser julgado por Pilatos, era porque ele não estava ali naquele momento para estabelecer julgamento, e se estabelecer o ano aceitável e a graça do Senhor. Jesus hoje continua tabernaculando em meu povo, agindo por intermédio da igreja, como eu disse, não para trazer julgamento, mas para continuar trazendo graça e verdade, porque o dia do juízo ainda não chegou. Ainda estamos no ano aceitável do Senhor, e a igreja tem um papel importante de manifestar a graça e a verdade de Deus. Você tem um papel importante de manifestar a graça e a verdade de Deus. Então significa que ao eu trazer a verdade, eu vou trazer o julgamento. O julgamento da verdade é ser rejeitado, não o julgamento condenatório, como se eu e você tivéssemos mérito e capacidade de julgar alguém, porque Jesus não veio para julgar, e sim para salvar. E qual é o nosso papel? É de julgamento ou de graça e de verdade? Qual é o nosso papel? De apontar o dedo, como eram os fariseus, como eram os religiosos? Esse come com pecadores e publicanos? Ou é a criança? Ou é a mão para o pecador? Estender
estender as mãos para o pecador, abraçar o pecador com a graça e com a verdade, não com o julgamento. O que nós precisamos é dessa convicção, que se nós manifestamos Jesus em meio à sociedade, em meio ao mundo, precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos levar a graça e a verdade, levar a fidelidade de Deus, levar o amor de Deus. Irmão, se você entrar nas redes sociais, o que mais você vai ver é isso. É julgamento atrás de julgamento, é crise atrás de crise, condena atrás de condenas. E até hoje nós vamos como igreja estar envolvidos nisso aí. Porque está voltando uma identidade que tem convicção de qual o propósito e o que temos que fazer nessa sociedade. Porque está voltando aquela convicção que nós colocamos como uma roupa, revestimos de Jesus Cristo, pois nós temos que transmitir Jesus. E Jesus não perdia tempo em discussões tolas, ele ia avante até os pecadores, sem deixar de dizer a verdade. Esse que estava diante de Pôncio Pilatos, esse Jesus, era aquele que a palavra de Deus diz que viria com um sacrifício. Então isso mostra que ao mesmo tempo que Pôncio Pilatos era responsável do julgamento de Jesus Cristo como homem, porque Jesus Cristo se permitiu a se sujeitar ao julgamento do homem, independente de qual seria a escolha benéfica para a pessoa de Jesus, Jesus estava ali permitindo ser julgado, porque ele estava se permitindo passar pelo processo que levaria ele até a cruz do Calvário. Então esse que estava diante de Pôncio Pilatos é o Criador, é o Deus encarnado, como também um sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Ele estava ali de maneira indireta, julgando e decidindo Jesus como um sacrifício aceitável diante de Deus. Estava dentro de um ambiente de total injustiça. Jesus estava sendo julgado de maneira injusta, estava sendo acusado de maneira injusta, e foi mediante uma irresponsabilidade de um homem que lavou as mãos, tendo que tomar uma atitude benéfica em favor de Jesus Cristo, que ele passou pelo processo de ser condenado à cruz do Calvário. E a Sagrada Escritura diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Quem viu Jesus Cristo na cruz do Calvário passava por ele e dizia, reputava, considerava, está recebendo o juízo de Deus, é merecedor da condenação. Mas espiritualmente Jesus não era merecedor, porque Jesus era perfeito, era sem pecado. Quem era merecedor da condenação era eu e você. Era eu e você que tínhamos que estar naquela cruz. É os nossos pecados que levou ele para lá. É nós que éramos considerados mediante a justiça divina merecedores do juízo. Mas estava Jesus ali recebendo a condenação para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso na graça e a verdade. É hora da igreja ter uma convicção ferrenha, certeira e verdadeira, a ponto de entender que Jesus Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados. Mas isso não é cedo. Alguns aqui não sabem como deveria saber. Porque se você diz que sabe que Jesus morreu para a remissão dos seus pecados, e se você tem convicção que não há outro nome que possamos ser salvos a não ser o nome de Jesus Cristo, ao você não compartilhar a única solução para que outras vidas sejam alcançadas, você está dizendo que a morte de Jesus Cristo na cruz não é tão assim benéfica para salvar e transformar vidas. Se você diz que sabe que Jesus morreu na cruz para a remissão dos seus pecados, ao você deixar de compartilhar essa verdade, sabendo que a única verdade que vai transformar vidas, você não está pesando como deveria essa realidade da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Hoje, irmão, estava pulando aqui, agora você está fazendo sermão mais light. Não existe outro sermão. Não existe outro sermão fora da cruz de Cristo. Não existe outro sermão fora da graça de Deus. Não existe outro sermão fora da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário e a sua ressurreição no terceiro dia, confirmando que o sacrifício de Jesus Cristo foi aceito, nos declarando justificado mediante a fé em Jesus Cristo. Não existe outra mensagem, ou qualquer outro enredo que nós possamos trazer, ela tem que ser compactuada com essa verdade de Jesus Cristo morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Foi isso que os apóstolos trataram, foi isso que fizeram eles morrer pela convicção da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Por isso que quando os críticos vêm criticar, querem fazer uma separação de um Jesus histórico e de um Jesus da fé, como que existia um homem chamado Jesus de Nazaré, que andou fazendo coisas em Jerusalém, mas que foram os apóstolos que acrescentaram coisas sobre esse Jesus, que ele não era filho de Deus, não manifestou esse poder extraordinário. Quando eles querem trazer essa separação, foi esse homem histórico que nem os discípulos compreenderam, mas quando eles viram Jesus ressuscitado na frente dele, aqueles que um dia negaram, viraram as costas, não tiveram uma identidade de convicção, estava depois abraçando a Jesus Cristo, disposto a morrer. Independente de qual teoria, independente de qual nova criatividade as pessoas venham trazer para separar um Jesus histórico de um Jesus da fé, o Filho de Deus, uma coisa é certa, tem que explicar o porquê de pessoas negar Jesus no momento e depois estar abraçando esse Jesus. Não ter explicação. Porque é preciso convicção, é preciso certeza, é preciso essa fé ousada, que olha além das paredes, que olha além do visível, que olha além do insufilme, que olha além dos óculos escuros, que olha além, contempla além. É isso que nós precisamos, é de uma fé além, é de uma visão além, é de um revestimento, de uma convicção que nada abala a fé dessa pessoa, porque ela está convicta, assim como sou convicto que esse púlpito é de madeira, esse banco é de madeira, tem aqui um baixo do meu lado, um ventilador do meu lado. É uma fé ousada, convicta e verdadeira, que tem Jesus do seu lado, no coração, na alma, que qualquer teoria nova que venha trazer não tem como refutar essa verdade revestida no coração. E tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Tem pessoas aqui que já passou fases na vida, coisas vermelhas, coisas agressivas que vieram contra a alma, que ela tinha tudo para jogar para o alto, ela tinha tudo que não existia, tinha tudo que virar as costas, mas ela não conseguia, porque ela sentia a graça de Deus, o orvalho do alto, sentia a misericórdia de Deus renovando as forças dela e não deixando ela desistir. Tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? E Pilatos, como juiz, ele quer conhecer mais sobre Jesus. Pilatos, como juiz, ele quer conhecer esse Jesus que está diante dele. E ele faz uma pergunta para extrair conhecimento, para extrair verdades deste homem. E no versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé diante do governador e ele se interrompeu dizendo: És tu o rei de Deus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Ou seja, é você que está dizendo. Engraçado que essa forma de se dirigir à pessoa do Senhor Jesus é uma forma que nós temos que permitir ser perguntado hoje também. Porque Jesus Cristo fez essa pergunta para os discípulos dele: o que diz aí que eu sou? Não diz que o Senhor é Elias, outro diz que é João Batista, outro diz que é um profeta do passado. Não, agora vós, o que você diz? Aí Pedro, como adiante dele, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A identidade que eu quero trazer para a sua vida é essa. O que é Jesus para você? Um carpinteiro
um milagreiro, um curandeiro, um profeta. O que ele é? O Cristo, o ungido, aquele que foi derramado sobre ele o óleo do céu, a unção do céu mediante a vida do Espírito Santo sobre ele, aquele que a Bíblia diz que é o Filho do Deus vivo, o Verbo de Deus, o Deus encarnado, que é Jesus para você. Será que Jesus para você é só teoria ou é realmente Jesus? Você vai saber quando Jesus é teoria para você quando você for abandonado pelo seu marido, quando você for abandonado pelo seu esposo. Você vai saber que Jesus é teoria ou é Jesus Cristo realmente de Nazaré quando você for abandonado pelos seus filhos, ou quando você tiver que decidir se ficar com Jesus ou com um namoro que está te afastando de Jesus. Aí você vai saber se Jesus Cristo é teoria. Você vai saber se Jesus Cristo é teoria, se Jesus Cristo realmente é convicção, quando você tiver que decidir entre uma bebida alcoólica ou entre permanecer com a sua integridade lógica, mental diante de Jesus. Você vai saber que Jesus é teoria quando a sua vida antes de Jesus Cristo você é um viciado, seja em droga ou em jogos, ou viciado em qualquer coisa, ou em pornografia, e você luta de maneira ferrenha, sabendo que seus impulsos carnais quer te jogar de maneira agressiva para essa vida pecaminosa, e você não consegue, porque Jesus pertence a você não como uma teoria, mas como uma verdade que você precisa para viver. Você é amigo de Deus? Tu diz. Você que está dizendo. Você que está dizendo, Pilatos conhece a inocência diante dele, mas permanece culpado por causa do medo e falsa responsabilidade. Pilatos conhece a inocência diante dele, porque ele fica estupefato, porque Jesus não responde. Jesus fica em silêncio, continua interrogando Jesus, Jesus fica em silêncio, não fala muito. Porque o homem que é juiz, o homem que é governador, já passou para ele dezenas, centenas ou milhares de presos para ser julgado. E aqui são presos diferentes, porque todo mundo tem a tendência de, mesmo culpado e inocente, de querer o quê? De revidar contra as acusações, de tentar esconder o crime, de tentar arrumar um meio para ser livre. Mas aqui são um homem que não está se preocupando em arrumar meios para tentar receber esse livramento. E isso deixa ele, esse homem diferente. Esse homem é diferente. Há uma inocência, há uma justiça diante dele, a ponto da própria mulher dele ter um sonho, ser atribulado dizendo: não mexa com esse justo. Então ele tem contato com a inocência, ele tem contato com a justiça, ele tem contato com a pureza. Ele chega à conclusão que Jesus é inocente das acusações que estavam sendo feitas para ele. Mas ele continua culpado. Você teve contato com a inocência de Cristo. Você teve contato com a justiça de Jesus Cristo. Você teve contato com a graça de Jesus Cristo. Se você está aqui nessa igreja hoje, é porque o contato de Jesus Cristo esteve sobre você. A graça de Jesus Cristo esteve sobre a tua vida. A misericórdia se renovou essa manhã. Mas este homem teve contato com a graça, contato com a misericórdia, contato com a justiça, contato com o perdão, contato com o amor, e continuou sem experimentar nada dela. O que tem de cristãos, de crentes que estão tendo contato com as coisas de Deus, mas sem experimentar nada. Estão tendo contato com Jesus Cristo, mas sem experimentar nada. Contato.
Aperta a mão de um irmão cheio da graça de Deus. Abraça um irmão cheio da graça de Deus. Pede conselho, esse irmão exaure verdades, graça da parte de Deus. O Espírito de Cristo direcionando, trazendo, mostrando, falando. É o pastor ensinando, é o pastor falando, está tendo contato com a pessoa de Jesus Cristo. Mas sem experimentar a Jesus. Ter contato com a inocência e a justiça de Cristo e você não experimentar, uma das coisas mais surreal que pode acontecer. Eu chego aqui na beira do precipício. Eu sei que para mim chegar lá, eu tenho que ir pela fé. Descer e caminhar. Na vida espiritual é assim. Para você chegar no meio dos céus, onde Deus quer, você tem que ir pela fé e caminhar sobre a ponte que é Jesus. Mas tem pessoas que estão tendo contato, mas estão dando ouvido do que a religião quer dizer e não passam atrás. Estão dando ouvido do que a tecnologia quer dizer e não passam atrás. Estão dando ouvido do que a filosofia tem a dizer, estão dando passo atrás. E a palavra de Deus diz: vai pela fé, dê um salto pela fé, encare, olhe, veja, olhe diante de você. Jesus está como uma ponte, eu não acredito. Existe outro caminho. Jesus está como um caminho, eu não acredito. Existe outro meio. Está só se afastando de Jesus. E aqui está um homem que esteve diante de Jesus Cristo, mas preferiu continuar no precipício. Mas você acha que o diabo ia deixar Pôncio Pilatos ficar na beira do precipício, sem tomar atitude de fé e deixar a vida dele ilesa em relação a isso? Essa figura, essa linguagem que eu estou trazendo para você, não. A morte empurrou Pôncio Pilatos a precipício abaixo. Ele vai ressuscitar um dia para prestar conta daquele que um dia estava ajudando e teve a oportunidade de abraçar e rejeitou. Irmãos, não ache que ao você ficar na beira do precipício, sabendo que tem uma ponte, que pela fé você tem que atravessar, e você não vai, fica indeciso em relação a Jesus, a morte há de te empurrar o precipício abaixo. Eu já vi alguém morrer na beira do precipício e não cair. Essa é a nossa vida. Estamos vivendo uma linha tênue entre a realidade da existência terrena e da vida após a morte. E ninguém sabe a hora. Ninguém sabe a hora, irmão. Ninguém sabe. E a nossa geração é uma geração que está mostrando para nós que esse negócio de eu vou comer bem, eu gosto de comer bem. Eu vou comer meu abacatezinho de manhã, com meus ovos, feito frito na água, nem óleo quer botar. Quer colocar? Eu vou fazer minha academia, eu vou cuidar da minha saúde, que eu vou ser o primeiro homem ao chegar aos 200 anos de idade fitness. Conversa, irmão. Não se ilude com isso, não. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, show de bola, eu também gosto. Mas tenha em mente que quem vai guardar a sua eternidade numa vida longa sobre a terra é Jesus Cristo. E um dos principais mandamentos para os jovens que contribuem para uma vida longa na terra é: honrai pai e mãe, para que prolongue os dias de vida sobre a terra. E não é só prolongar e o cara chega capinho em uma vida desgraçada, não. Prolongar, ele fala de prolongar debaixo da bênção do Senhor, para que você tenha uma vida prolongada. Diante do exposto, diante dessa verdade, dois versículos me chamam a atenção para trazer essa realidade da identidade e da convicção. É o versículo 20 e 21, vem comigo. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e que fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Respondeu eles: Barrabás. Aqui está a base para essa verdade, e para mim começar a caminhar para o fim, para essa verdade sobre a pessoa
de Jesus Cristo, sobre uma identidade com convicção. Pilatos, vendo a inocência de Jesus, ele faz de tudo para tentar liberar a Cristo. De tudo. Se você for analisar os outros evangelhos, você vai ver que Pilatos ele faz de tudo para tentar liberar a Cristo. Porque ele viu que Cristo era inocente. Mas em João capítulo 19 diz que Pilatos, ao tentar fazer isso, se você fizer isso, você está indo contra César. Por quê? Eles acusam Jesus diante de Pilatos de duas coisas. Primeiro, usando a religião deles, dizendo que Jesus se fez Deus. Ele diz ser Deus, diz ser filho de Deus. Mas ele sabe que isso talvez diante de um pagão não ia contar muito. Ele disse: não tem problema, não tem que ver. Existem vários deuses aqui na Grécia Antiga, existem vários deuses em Roma. O próprio imperador é um Deus, que tem que dizer que ele é mais Deus. Mas ele sabe que isso não ia colar tanto para favorecer a religião. O que ele diz? Que Jesus estava sendo acusado de sedição, dizendo que ele era rei. Uma pessoa se posicionar em dizer que é rei naquele contexto é estar contra César, querendo usurpar o governo de César, o governo de Roma. E estava um homem ali que também estava sendo julgado a mesma coisa, que é Barrabás. E alguns dos escritos antigos diz que esse Barrabás tinha como primeiro nome também chamado Jesus. Jesus Barrabás. Mas os escritores mais recentes, as cópias mais recentes da Sagrada Escritura, para não trazer confusão, colocaram só Barrabás. Se isso realmente for verídico, nós vemos aqui dois Jesus. E um tinha que ser escolhido. Mas Pilatos aqui, influenciado pelo medo de ser acusado lá em Roma, que estava ali favorecendo um homem que estava querendo provocar sedição e querendo tomar parte do governo de Roma, ele tenta influenciar o povo, os sacerdotes, os judeus, para que eles soltassem Jesus, que ele não tomasse essa atitude. Um juiz que não toma um posicionamento de praticar a justiça. E para ele não ficar mal com o povo, ele tenta soltar Jesus para fazer o que é certo e ao mesmo tempo agradar o povo. Mas o sacerdote queria o quê? A morte de Jesus Cristo. E aqui o versículo 20 diz: mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos salte? Responderam eles: Barrabás. Ao versículo 22 diz: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Responderam todos. Se não tinha gente, se não tinha pessoas ali que caminhou com Jesus, se não tinha pessoas ali que espalhou ali as folhas quando Jesus entrou em Jerusalém de maneira triunfal, se essas pessoas não estavam ali, a Bíblia não diz. Mas é uma grande probabilidade, já que todos gritaram crucifico, que teve alguém ali, talvez alguns que receberam cura de Jesus. Vamos até supor que não tem ninguém que recebeu cura de Jesus para poder gritar diferente. Mas tem alguém ali que é parente de alguém que recebeu a cura de Jesus, recebeu um benefício de Jesus, recebeu uma notícia da integridade de Jesus, recebeu alguma coisa da parte de Jesus. Mesmo que não tenha ninguém ali que recebeu nenhum benefício de Jesus, existe alguém ali que sabe do quanto Jesus beneficiou pessoas. E se teve alguém ali naquele momento, naquele povo, daquela multidão, que recebeu alguma coisa de Jesus, é mais ingratidão ainda. Por quê? Porque eles estavam deixando o peso da religião influenciar na atitude deles. A Bíblia diz: todos responderam: o que faremos com esse Jesus? Vocês escolheram Barrabás. O que faremos com esse Jesus? Crucificam. E a Bíblia diz que eles gritaram isso porque foram influenciados pelos sacerdotes.
Irmãos, a cada dia mais o negócio está se estreitando. A cada dia mais o negócio está sendo espremido, irmão. A cada dia mais você está sendo provocado na sua convicção. A cada dia mais você está sendo provocado em qual padrão de família a Bíblia exige. A cada dia mais você está sendo provocado, irmão, do que devemos ou não acreditar em relação à palavra de Deus. A cada dia mais você está sendo provocado, irmão, a negar o Senhor Jesus, porque a religião está pesando sobre isso. É nisso que eu quero trazer para você. A sua identidade, a sua convicção é de tal maneira que nada influencia ela a negar o Senhor Jesus. Porque eles estão pegando pesado. As religiões estão pegando pesado. E aqui é uma religião e sacerdote que eles diziam ser representantes de Deus. Então são religiões que têm se levantado dizendo ser representantes de Deus, mas estão abrindo mão de princípios, estão abrindo mão de verdades, estão abrindo mão de convicções por causa da pressão, do peso da religião. E o peso da religião está fazendo as pessoas escolherem quem? Um Jesus falso. Se, como eu disse, se o nome de Barrabás tem como primeiro nome Jesus, eles foram influenciados pela religião a escolher um Jesus falso. Vote isso. Você está sendo influenciado, espremido a escolher um Jesus falso. Um Jesus revolucionário, guerreiro. É isso que os judeus esperavam. Queriam um Jesus revolucionário. O Messias era um revolucionário. Viria como descendente de Davi para sentar no trono, subjugar todas as nações. Mas Jesus estava assim subjugando todas as nações, mas de maneira espiritual. A guerra da nossa velhice não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas sofridas. A sua guerra não é uma revolução aqui na terra, a sua guerra, irmão, é espiritual e deve ser vista pela ótica espiritual e alcançar e transformar vidas junto do Jesus verdadeiro. Jesus abraçava a todos sem negar a verdade da realidade de todos. Os hipócritas religiosos, ele sentava o sarrafo. Com pecadores, ele abraçava. Tira as crianças que estão trabalhando. Não, deixar eles vir aqui, porque eles trazem o reino do céu. Estamos ouvindo a religião? Estamos sendo influenciados pelo peso das autoridades corruptas, invejosas? Ou somos guiados pela convicção de quem Jesus é e permanecemos firmes? Fique de pé, que essa aqui eu quero falar com você de pé. Irmãos, se virar algum de vocês para mim me perguntar, pregador, irmão, existe algum jovem na Bíblia, na Sagrada Escritura, discípulo de Jesus, com essa convicção? Existiu? E se existiu, eu quero me espelhar nele. Existiu. E foi o primeiro mártir cristão, Estevão. Diz os estudiosos que Estevão tinha entre 16 ou 29 anos. É uma luta para definir qual a idade dele. Se era 16, se era 29. Mas não importa. O que importa é que a Bíblia isso diz. E ele era jovem. E jovem naquele ambiente era mais ou menos até os 40 anos. Era considerado jovem, mais ou menos até os 40 anos. E nós estamos vendo um jovem convicto. E a convicção desse jovem era baseada em quê? Em palavras vagas, não era baseada em conhecimento. A Bíblia diz que esse jovem, cheio de Espírito Santo, fazia prodígios e milagres em meu povo. E que ninguém conseguia refutar a sabedoria e o Espírito que esse jovem falava. E quando ele foi confrontado com a polícia religiosa, não perdeu a convicção. Ele vem com a mão de Abraão na Mesopotâmia, vem trazendo até chegar em Jesus Cristo. E depois confrontou os religiosos dizendo assim: vocês negaram o autor da vida, crucificaram, matando ele.
jovem cheio de convicção. E quando esse jovem estava prestes a ser apedrejado, porque ele não negou a sua fé, estava ali convicto, através do conhecimento, através da graça, através da verdade, através da ação do Espírito Santo, ele vê. Lembra que eu falei, alguns minutos atrás, que nós temos que olhar além do véu, além do sublime, além da parede, olhar além? Esse homem foi dado a ele a oportunidade de olhar além. Permaneça convicto, mesmo diante da morte, que será dada a oportunidade a você de olhar além, jovem. E foi dado a ele a oportunidade de olhar além. Ele olha pelos céus abertos e diz que viu a glória de Deus, o Filho do Homem, a testa da majestade. Ele viu o Filho do Homem, a testa de Deus, e diz, e eles gritaram, assim como os judeus religiosos gritaram sobre Jesus, ele estava blasfemando. E começaram a apedrejar Estevão. Antes de Estevão morrer, ele grita: perdoe-se. Perdoe. Lembra que quando eu disse que essa convicção precisamos, é uma convicção que nós sejamos revestidos de Jesus Cristo, revestidos da pessoa de Jesus. O que Jesus Cristo fez na hora que estava sendo crucificado, passando o seu martírio, morrendo? Perdoe, pois não sabe o que fazem. O que a convicção em Estevão, essa identidade de uma convicção ferrenha, verdadeira, poderosa, fez que Estevão praticasse? Perdoe quem não sabe o que faz. Precisamos de convicção, irmão, para perdoar. Precisamos de convicção para perdoar, irmão. Até quando nós vamos perder tempo com coisas tão banais, irmão, com inimizades tão insignificantes diante do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo? Até quando você não vai conseguir suportar o seu irmão? Até quando você não vai conseguir suportar a sua esposa? Até quando você não vai conseguir suportar o seu marido? Porque está faltando convicção. Até quando, irmão, nós vamos ficar brigando, revolucionando, ao invés de mudar com Jesus verdadeiro? Até quando nós vamos andar dessa maneira? Isso não significa que nós temos que ser indiferentes aos erros dos outros, temos que dizer a verdade, mas suportar em amor, suportar em graça. O que Jesus suportou? Jesus suportou um homem que ele sabia que era filho da perdição, estava ao lado dele, ele suportou. Precisamos suportar, ter essa convicção que suporta diante desse mundo perdido. E aqui estava um homem, um jovem que suportou. Aqui estava um homem, um jovem que fez a diferença. E você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Peço agora, vamos olhos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te dou, Deus, pela sua misericórdia. Graças te dou pelo seu amor. Graças te dou pelo seu perdão, Jesus. Graças te dou pela oportunidade de vivermos uma convicção poderosa diante da tua presença. Graças te dou, Deus, pela oportunidade de vivermos, ó Deus, uma vida que faz a diferença nessa sociedade, Deus, que não nos vai fazer, ó Deus, abandonar ao Senhor por qualquer coisa, por qualquer motivo, ou por qualquer convicção, ou por qualquer teoria, ou por qualquer filosofia que não pertence ao Senhor. A minha oração, Senhor, está na vida desses jovens, na vida desses irmãos, ó Pai. Batize eles, ó Deus, com essa convicção que precisamos para suportar esses dias maus. Essa convicção que precisamos para suportar, meu Pai, um mundo caído, um mundo perdido, meu Pai. Está clamando por atenção, está clamando por amor, está clamando por amizade, está clamando, ó Deus, por um coração perdoador, meu Pai. Eu oro, Deus, para que as famílias dessa igreja sejam restauradas, meu Pai. Eu oro, Deus, para que as contendas dentro dos lares, Deus, caiam por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser jovens, maridos, ó Pai, com convicções, ó Pai, assim como Josué foi, ó Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que nada abale essa realidade, que nada abale essa história, que nada abale, ó Deus, as nossas vidas diante de uma restauração por intermédio do teu poder. Então eu oro para a restauração
direção a uma nova Jerusalém, em direção aos novos céus, a nova terra. A minha oração, ó Deus, que o Senhor traga convicção sobre este povo. A minha oração, que o Senhor revista as nossas vidas com o poder do alto, ó Pai. Revista as nossas vidas, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Porque queremos uma igreja que abre a boca e faça a diferença. Porque queremos uma igreja, Deus, que mude a história das nossas próprias vidas e que venhamos mudar a vida, Deus, a história de outras pessoas. É isso que eu te peço nessa noite.